Queridos irmãos, queridas irmãs, ao se aproximar a cada dia a solenidade de Pentecostes, ou seja, a festa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja, as leituras que a missa nos propõe da palavra de Deus sempre vão nos aproximando dessa compreensão sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, nós escutamos como São Paulo, já no finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos, reúne todos os anciãos de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, onde ele passara 3 anos evangelizando. E ele se despede deles, quase como uma despedida como fizera Jesus na última ceia, porque São Paulo sabia que já não mais veria aqueles. Por um lado, Paulo, nesse discurso de despedida, repassa a sua ação evangelizadora. Como ele se dedicou dia e noite, deu todas as suas forças para anunciar o Evangelho. E depois ele faz essa afirmação que a primeira observação pode parecer um pouco estranha, mas se vamos nos debruçando sobre o sentido profundo, veremos que é belíssima. Diz Paulo, no versículo 22 do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. E agora está no discurso de despedida. Eu, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Prisioneiro do Espírito Santo. Como eu disse, numa primeira observação pode parecer uma expressão um tanto quanto estranha, até negativa, como fosse uma pessoa que perdeu a liberdade. Quer dizer, o Espírito me conduz contra a minha vontade. Evidentemente, não é isso que São Paulo está falando aqui. Quando ele se chama de prisioneiro do Espírito, não faz de modo negativo, mas apenas constata uma realidade, que toda a vida dele, naquele momento, já era uma realidade completamente à mercê das moções, das iluminações, das orientações, da guia do Espírito Santo. Portanto, Paulo se sentia como uma folha levada ao vento. E esse vento era o sopro do Espírito Santo que o conduzia. E isso é o mais bonito. São Paulo não fazia como alguém que estava resignado ou como alguém que estava entristecido porque a sua vida era conduzida por Deus, mas todo o contrário. Mesmo que isso significasse as tribulações, mesmo que isso significasse o sofrimento. Como é que Paulo era capaz de acolher isso? Porque muitas vezes nós, na nossa vida, temos que passar por situações que são desagradáveis, mas que de alguma forma fazem parte da nossa estrada, fazem parte dessa trilha que devemos atravessar para alcançar a plenitude da nossa existência. É o carregar a cruz, como Jesus diz no Evangelho. Quem quiser ser meu discípulo, carregue a sua cruz e venha. Aonde encontrar a força para isso? É o Espírito Santo, aquele que nos dá a força. E de modo muito concreto, e a partir de hoje começaremos a fazer uma reflexão sobre isso. Ou seja, sobre essa força que o Espírito Santo nos dá para que sejamos mais dóceis à ação de Deus. Para que deixemos que aquilo que sabemos que devemos fazer, para que aquela meta
que sabemos que devemos nos encaminhar se torne uma realidade possível. E essa graça, essa força são os 7 dons do Espírito Santo. Primeiramente, o dom da sabedoria, que faz com que enxerguemos tudo com o olhar de Deus. Que não nos deixemos abater pelas aparências daquilo que imediatamente está diante dos meus olhos, mas que eu tenha uma visão mais ampla. Depois, o dom da inteligência, que é essa capacidade que o Espírito Santo nos dá de entrar mais profundamente nas verdades, de captar a mensagem que Deus tem a nos dizer. Depois, o dom do conselho, mediante o qual o Espírito Santo nos dá como que este instinto diante das escolhas que devemos fazer na nossa vida para que tomemos a escolha certa e a melhor a cada instante. Depois, o dom da fortaleza, que diante dos perigos, diante dos temores, diante das dúvidas, nos deixa firmes, faz com que enfrentemos qualquer tipo de dificuldade com a cabeça erguida, com a coragem que vem de Deus. O dom da ciência, mediante o qual nós somos capazes de enxergar as realidades do mundo que está ao nosso redor, da criação e das criaturas, e saber colocar tudo numa hierarquia de valores, saber priorizar aquilo que é prioritário e saber também deixar de lado aquilo que é acessório. O dom da piedade, mediante a qual nos lembramos que somos filhos de um mesmo Deus, um Deus que nos ama com loucura e que cuida de nós. E por fim, o dom do temor de Deus. Esse dom que faz com que nos lembremos de que, muito embora Deus seja o nosso Pai, Ele também é um ser que está a não anos-luz de distância em termos de grandeza, em termos de poder, em termos de majestade, mas é infinita a distância que existe entre a minha realidade e a realidade divina. Isso faz que, por um lado, eu respeite a majestade de Deus, mas que, por outro lado, fique ainda mais admirado e agradecido que esse Deus tão infinito, tão maravilhoso, tão onipotente, possa me amar, cuidar de mim, estender a sua mão e não me deixar abandonado. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, são esses 7 dons do Espírito Santo que nos ajudam a progredir na nossa vida espiritual, que fazem com que nós, de verdade, possamos glorificar a Deus nesse mundo, como dizia Jesus no Evangelho. Que nós possamos encontrar a verdadeira salvação. Como disse Jesus, ora, a vida eterna, no Evangelho de hoje, no capítulo 17 do Evangelho de São João, ora, a vida eterna é esta, que eles, ou seja, eu e você, te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Pois é através dos dons do Espírito Santo que nós podemos realmente penetrar no mistério de Deus e conhecer perfeitamente, segundo, evidentemente, a nossa realidade humana, aquilo que Deus tem para nós, as suas promessas, o seu amor, a sua graça, e ver como Jesus está sempre ao nosso lado. Por fim, que concluamos essa reflexão de hoje, e amanhã daremos continuidade de modo mais específico sobre a ação de cada um desses dons do Espírito Santo na nossa vida, mas com a palavra do Salmo responsorial de hoje, que o Salmo 67 se aplica perfeitamente a essa ação do Espírito Santo. Dizia o Salmo: derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes. Essa palavra, que chuva é essa que Deus derrama, senão a graça do Espírito Santo, os seus dons? E o que ele faz?
A vossa terra, a vossa herança, já cansada, renovastes. O meu coração, a minha alma, a minha vida, tantas vezes cansada, tantas vezes fraquejando. O Espírito Santo renova, dá novo vigor, faz com que se erga e siga no seu caminho para a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.